capítulo 2 de Marcos, versículo 23. Aleluia. Diz assim: aconteceu que, passando eles no sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: vê-se, porque fazem no sábado e não é lícito. Mas ele disse-lhes: nunca leste o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome? Ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem, até o sábado, é Senhor. Amém? Pode sentar-se. Na semana passada nós estivemos falando sobre como o Senhor Jesus disse que o cristianismo se desenvolveria baseado no judaísmo, mas com algumas características que lhe seriam peculiares. E essas características não iam se comportar no judaísmo da época, o judaísmo do século I, a religião do judaísmo como era praticado no século I. Por causa dos muitos acréscimos, por causa das interpretações equivocadas acerca de alguns pontos, por causa de algumas deficiências no entendimento da revelação divina, tudo isso implicaria que a mensagem de Cristo, a maioria dela toda baseada no Antigo Testamento, mas mesmo assim pareceria um pouco distante, um pouco diferente do judaísmo daquela época. Então Jesus está falando isso, e aí nós vemos marcos deste escrito, uma controvérsia que começou a se desenvolver exatamente por causa de um desses pontos. Nós estamos vendo Jesus dizendo aqui que haverá um momento adequado em que a sua doutrina deveria ser estabelecida no meio de uma comunidade nova, com um pensamento novo, com um pensamento correto. E aqui nós vemos dois exemplos em que o cristianismo, principalmente a mensagem de Cristo, iria diferir do judaísmo da época. Nesses versículos aqui que vão do versículo 23 até o 28, e também no capítulo 3 até o versículo 11. Mas na verdade, irmãos, os outros evangelhos, eles vão revelar outros problemas que vão surgir. E Jesus utiliza várias argumentações acerca do que ele fazia no sábado, mas a gente não vai listar todas essas argumentações, a gente vai deixar para falar quando chegar no Evangelho. Por exemplo, no Evangelho de Mateus ele dá outro exemplo. Ele fala que os sacerdotes quebrantam o sábado, eles trabalham no sábado, quando realizam as funções do templo, ficam sem punição. E Jesus diz: você está aqui, quem é maior do que o templo? Em Lucas ele vai dizer que a bondade, a misericórdia, fazer o bem deve ser algo primordial no sábado. Em João ele vai dizer que o pai dele trabalha até agora, e eu trabalho também. Na verdade, Deus nunca parou de trabalhar. Em João também ele vai dizer que algumas leis eram seguidas mesmo no sábado. Algumas leis eram seguidas no sábado, como a circuncisão. A circuncisão era realizada no 8º dia do nascimento, isso independente de ser sábado, segundo, domingo. Então havia algumas leis que deveriam prevalecer até mesmo no sábado. Então ele vai usar uma série de argumentações, porque Jesus foi acusado de ser um quebrantador no sábado. Alguém pode ler capítulo 5 de João, do Evangelho de João, no versículo 17? Há duas acusações que eram levadas em consideração quando os fariseus, os escribas, eles acusavam Jesus. Havia duas acusações que equivalem à blasfêmia,
que equivalem à rebeldia. Capítulo 5 de João, versículo 17 e versículo 18. Disse-lhe Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Igualando-se a Deus. Veja, então essas duas acusações eram sérias. Eu vou explicar para vocês o porquê. Eram duas acusações sérias. E nesse texto aqui nós vemos relatos de controvérsia acerca desse dia da semana. Eu queria que vocês entendessem que essa questão do cristão e o sábado não é algo novo. Nós temos uma igreja que pretende guardar o sábado, e os irmãos conhecem como Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é fundada mais ou menos aqui alguns eventos importantes da vida dessa igreja. Então, por volta de 1843, foi o dia que eles marcaram a vinda de Cristo, 1844. Então, esse grupo surge um pouquinho antes, não é? Então, nós temos aí cerca de 150 anos, 160 anos dessa igreja. Mas a controvérsia acerca do sábado, ela não é nova. Ela, a partir dos dias de Paulo, nós já estamos vendo uma dificuldade. Uma dificuldade, a gente vai tentar explicar o porquê, né? Nós estamos vendo uma série de dificuldades dos cristãos judeus com relação aos cristãos que não são judeus. Os cristãos judeus já estavam acostumados àquelas leis ritualísticas, aquelas festividades, e os cristãos gentios não tinham nada a ver com isso. Algumas pessoas tentaram impor sobre os cristãos gentios uma série de regras baseadas no Antigo Testamento, na aliança que foi feita com Israel, e aí houve uma série de controvérsias. Nós temos algumas epístolas de Paulo que vão tratar exatamente sobre essa questão, como a epístola de Gálatas vai tratar sobre essa questão, a epístola aos Romanos vai voltar também a essa questão, a epístola de Paulo aos Colossenses também vai tratar dessa questão, né? Mas a gente precisa entender que é um choque cultural muito grande. Hoje nós estamos acostumados a nos reunir no domingo. A nossa legislação estabelece que o dia de recesso, de folga remunerada, é preferencialmente aos domingos. A gente não tem muita dificuldade, a gente já nasce nesse contexto. Mas para o judeu da época, essa mudança foi um pouco chocante. Primeiro, irmãos, os judeus celebravam o sábado não como nós celebramos hoje, o domingo. Havia alguns rabinos que diziam que Deus descansou no céu no sétimo dia, e que fez com que os principais anjos também descansassem no sétimo dia, e que, como não havia nenhuma nação na terra que guardava o sétimo dia, Deus criou então Israel. Então ele identifica que a razão de Deus salvar Israel, de Deus formar, de Deus redimir Israel do Egito, não é nada mais, nada menos do que guardar o sábado, uma nação que seguisse o seu exemplo. Essa mentalidade, que é a própria razão da existência de Israel, era guardar o sábado, já dá para vocês entenderem aí a relevância que esse mandamento tinha nesse contexto aí, quando Jesus estava vivendo na terra nesse momento. Vocês estão dando para vocês compreenderem? Para os irmãos verificarem, eu coloquei algumas particularidades aqui, para os irmãos entenderem que a mentalidade de um judeu da época estava tão entranhada nessa questão do sábado, que quando chegava na sexta-feira, havia todo um rito, toda uma preparação. Até hoje em Israel, em algumas regiões onde existe um povo ortodoxo, as crianças recebem uma missão na sexta-feira, e essa missão é exatamente cortar o papel higiênico no tamanho para ser usado, para que isso não possa ser feita no sábado, porque aí seria a realização do trabalho. Veja a que minúcias desceram, e hoje, no século XXI, essa questão do sábado na religião, no judaísmo ortodoxo, é muito forte, é muito presente. Israel ainda hoje guarda o sábado, o dia de descanso de Israel hoje não é o domingo, é o sábado. Então há toda essa diferença cultural ainda até hoje. Mas na época de Cristo, na
O sábado era o dia da reunião, era um dia sagrado, e estudos eram feitos para dizer o que poderia ou não ser feito no sábado. A gente vai tentar mostrar aqui para os irmãos, né? Não, a gente vai exaurir esse texto, porque a gente passaria um ano estudando sobre isso, né? Mas a gente vai tentar fazer com que os irmãos compreendam um pouquinho disso aí, porque Jesus foi acusado de quebrantar o sábado. Eu queria primeiro que pode desce aí para mim. Pode passar aí. Mais um. Bom, olha aí, aconteceu que passando eles no sábado pelas searas, os seus discípulos caminhando começaram a colher o quê? Espiga. Nós aqui da América do Sul, e acostumados com um tipo de lavoura de milho, quando a gente lê esse texto aqui, eu tenho certeza que os irmãos, na cabeça de vocês, os irmãos têm logo na mente de vocês essa imagem aqui, não é? Começaram a colher espigas. Não vem isso na mente dos irmãos? É mais ou menos assim? E quem trabalhou na roça sabe o que é, né, colher espigas. Você pega o milho, né, coloca para baixo, assim, inclina, e aí automaticamente o caule da espiga quebra, dá um estralo. Para colher espigas, né? Quebrar espigas. Na nossa mente vem essa visão, porque nós somos acostumados, isso faz parte da nossa cultura. Apesar de que os irmãos hoje só compram milho na maioria das vezes no supermercado, e tem gente aqui que nunca viu uma roça de milho. Quem já viu uma roça de milho aqui? Então tem muita gente que já viu uma roça de milho, mas tem gente que também nunca viu, né, uma roça de milho. Mas eu queria que vocês tirassem também, que vocês tivessem aqui, e apagassem também, porque milho é originário do México. Nessa época ninguém conhecia o milho, ninguém se alimentava do milho, tá? Eu queria que vocês tivessem na mente de vocês o colher espigas. Coloca a próxima imagem. Essa daí. É bem diferente, ou não? Mas é uma espiga também, não é? Olha ali aquela mão. Ali do lado lá em cima eu coloquei um grande seara. Agora você imagina, irmãos, uma seara daquele tamanho sendo colhida por 12 pessoas. O que é que os irmãos imaginariam nessa situação? Lá em cima, lá, 12 pessoas trabalhando naquela seara. O que é que vocês pensariam? A seara é muito grande, mas poucos são os ceifeiros. Ceifeiros não é uma poda, mas é você colher, né, os pés de trigo. E esses pés de trigo eles eram batidos. Quando eles eram batidos, essas vagenzinhas pequenas, elas soltam, né? Elas soltam. Inclusive, quando você vai batendo, vai saindo a espiga vai saindo os carocinhos, os grãos de trigo. Passa o próximo, né? Depois nós vamos visualizar. Olha, veja lá em cima, estava uma mulher. Isso aí era o moinho da época. O moinho da época era isso aí. Então, quase toda casa que se prezasse tinha duas pedras dessa daí, né? Tinha duas pedras dessa daí. Essa daí, vamos dizer assim, é o instrumento para se fazer de forma rápida, né? Em pequenas quantidades. O caroço é aquele ali, quando você vai bater o trigo, vai sair um carocinho, que obviamente ele é parecido com um carocinho de milho. E aí você quebra e peneira e vira uma farinha também, né? A nossa farinha de trigo ela é bem industrializada, ela recebe uma série de processos e fica branquinha. Mas a farinha de trigo não fica bem assim branquinha não, tá? Porque você quer ver assim, eu queria ver assim como é que é feito um pão com a farinha mesmo, sem todo esse processo de branqueamento que passa essa farinha. É só você vai comprar um pão integral, né? Você compra um pão integral. Ele é branquinho, um pão integral? Que cor ele é? Ele é roxo, olha a cor lá. Mais ou menos daquele jeito, não é? Não é mais ou menos daquele jeito? Porque integral quer dizer assim, que vai com tudo, vai com os farelos, né? Não passa por esse processo todo de industrialização, que eles têm um processo químico, então você come aquilo ali. Os irmãos estão compreendendo? Então era mais ou menos assim que se fazia, irmão. Quando uma pessoa chegava na sua casa, você pegava um punhado se não tivesse farinha, já pronto, você pegava esse punhado de grão de trigo, colocava na pedra
ia amassando, ia quebrando. Algumas pessoas já tinham um mecanismo bem mais evoluído, bem mais sofisticado, que era uma pedra redonda. Olha, uma pedra redonda. Essa pedra, ela tinha vamos dizer assim, um orifício no meio, tinha uma madeira, tinha outra pedra que era colocada em cima, tá? E elas eram ásperas na face que eles se encontravam. Essa pedra de cima tinha um outro orifício maior e tinha fixado nela uma madeira, de forma que você girava a pedra de cima. Então você colocava o caroço de trigo naquele orifício da pedra de cima e ia girando. Como era áspero, isso acabava se transformando. É o mesmo princípio do nosso moinho, não é? O mesmo princípio do nosso moinho, né? Algumas pessoas tinham essa pedra pequena, outras pessoas já tinham elas maiores, para quantidades maiores, né? E tinha pessoas que construíam num quarto, vamos dizer assim, num quarto ou num lugar grande da casa, um grande, vamos dizer, um gênio, que era exatamente o mesmo princípio, um chão, só que a pedra agora ela ia rolando, né? Ela ia rolando, ela estava fixada no aço central, e você colocava um boi para ficar girando ali, olha, rodando. Você se lembra de alguém que foi obrigado a realizar esse serviço de animal? Você se lembra? Sansão, né? Tirava o boi e colocava Sansão lá. Então ele ia com a madeira lá, uma grande pedra aqui, e essa pedra ia rolando por cima dos grãos e ia quebrando esses grãos. Depois eles peneiravam e faziam a farinha. Tá dando nós vamos entender? Então tá, o que os discípulos fizeram? Os discípulos pegaram aqueles grãos ali do lado e eles estão abrindo, né? Eu acho que deve ter muita gente que abriu feijão, vagem, mais ou menos por esse princípio, fricção. Estão fazendo essa fricção e tirando os caroços de grãos, tirando os grãos disso e comendo. Eles não, obviamente, eles estão andando, eles não vão andar com uma pedra na mão, lixando ali para fazer farinha. Muita gente aqui já viveu essa situação. Eu tenho certeza que muita gente já viveu essa situação. Você está na roça de milho, você está caminhando, está trabalhando, você pega um milho ali, quebra, você vai tirando os grãos e vai comendo. Quem já trabalhou na roça, isso é coisa comum. Os discípulos também viveram essa situação. Primeiro, a gente precisa observar o contexto cultural para a gente não se complicar. A lei de Moisés dizia que um viajante, em qualquer lugar onde ele estivesse, nas terras de Israel, ele tinha o direito de entrar em qualquer, se fosse pomar, ele podia entrar em pomar, ele podia entrar em seara, onde tivesse alguma coisa plantada. Se ele tivesse com fome, ele podia entrar lá e comer. Coisa boa, né, irmão? Fruta ele podia comer. A Bíblia está dizendo assim, que você não leva para sua casa. Você mata a sua fome, mas não leva para sua casa, porque é da outra pessoa. Mas a propriedade em Israel tinha uma grande função social. Então você entrava em qualquer roçado, pegava lá a fruta lá e comia, se você estivesse com fome. Se fosse para vender, se fosse para você levar para você mesmo, daí você estava se beneficiando do trabalho do seu próximo. Isso não é permitido pela lei. Então qualquer lugar onde estivesse passando, ele poderia fazer isso aqui, né? Aqui no Brasil, se ele fizer isso, leva tiro, né? Tem muito jovem aqui que era criança, que ia roubar a goiaba do vizinho, né? O vizinho dava tiro de sal, chamava os pais, era aquela luta. Mas tinha essa função social, e Deus roubou muita goiaba, não roubou, Jesito? Não? Roubava o que lá? Dava tiro. Ah, tu era o proprietário. Jesito, estou falando aqui, irmão. Estou falando aqui, já pensando que é muito distante, mas está aqui o cangaceiro que dava tiro nos coitados que estavam com fome. Então, irmãos, isso é um texto que dá para a gente compreender um pouquinho. Mas vamos verificar em que dia eles estão fazendo isso. Primeiro, os rabinos chegaram a um consenso: colher no dia de sábado é pecado, é proibido, não pode. Quando a lei diz que se alguém estiver passando na seara, estiver passando em uma plantação, e se tiver com fome, ele pode fazer isso. Deixou vago esse conceito. Mas em que dia eu posso fazer isso? Os rabinos chegaram à conclusão: nem no dia de sábado. Os rabinos chegaram à conclusão e desceram a minúcias
ferramentas para trabalhar no dia de sábado, nem tocar nas ferramentas você podia no dia de sábado. Aí você diz, irmãos, e era assim. A esse nível chegaram os estudos, sabe? Nem tocar nas ferramentas você podia. Se você tocasse numa ferramenta no dia de sábado, você estava se contaminando. Os irmãos estão dando para compreender? Vamos ao nosso contexto atual para a gente tentar ver o que está por trás disso. Tem muita gente aqui, hoje é muito bagunçado, mas que nasceu em família tradicional católica, que no dia da sexta-feira da paixão não podia pegar em vassoura. Não tinha esse negócio aqui? Não podia nem tocar em vassoura. Por quê? Porque a mulher daquela época era basicamente o que ela fazia. Em alguns anos no Brasil ruralista, o que fazia era o seguinte: era varrer a casa, que tinha muita sujeira, que dava um trabalho terrível para varrer a casa. Os irmãos que têm cerâmica em casa não sabem o que é você morar numa casa de chão batido, que para você varrer a casa você tem que molhar ela todinha, né? Vai jogando água, dá um trabalho doido, irmãos, para você varrer uma casa. Aí você tira a terra, e você tira a terra e fica a terra mais dura. Você tira a terra que soltou, os pés não soltando a terra, e você deixa a terra mais dura. É assim. Aí ela fica bem, fica fresquinha a casa, irmão, tá? O chãozinho todo molhado, mas tem que ter a quantidade certinha, porque se molhar a mão, né, muito no balde, você pode jogar uma quantidade de água maior e vira lama. Não pode, tem que ter um dom, irmão. As pessoas do Nordeste, elas são especializadas, tem a forma certinha de jogar água para ficar uniforme, não é mais ou menos assim? Então era proibido cortar o cabelo, não era? Na sexta-feira do Paixão, fazia a barba, então ficava todo mundo barbudo, tinha uns que era proibido escovar os dentes, e uma outra série de coisas. Por quê? Não podia pegar o lixo. Não podia pegar o lixo. Olha, irmãos, por que isso? Porque dava a entender que a sexta-feira da Paixão era um dia sagrado e que o trabalho deveria ser totalmente interrompido. E isso, irmãos, era utilizado assim um substrato por trás, uma religião, uma religiosidade tão grande, que quem fazia isso era criticado na sociedade. Quem fazia isso era criticado na sociedade. No judaísmo dessa época aqui, quem fazia isso estava arriscado a... Não era decapitado, os judeus não decapitavam, é só a morte mesmo. Os judeus apedrejavam. Você pegar alguém no dia de sábado trabalhando, esse camarada tinha que ser muito corajoso, tinha que ser cabra macho mesmo, está disposto a sofrer a pena de morte aqui. Por isso que quando os discípulos estavam esfregando, os fariseus olharam, dá um grito. Essa expressão no grego quer dizer assim: presta atenção, veja o que eles estão fazendo. Esse vez aqui quer dizer isso. Olha, que você se escandalizar. Vocês estão correndo risco de perder a vida de vocês, porque estão fazendo no sábado aquilo que não é lícito fazer. Vamos descer mais algumas minúcias, porque para nós entendermos, para nós compreendermos, irmãos, quanto eles sofriam com essas 7 restrições que foram colocadas, que não está no Antigo Testamento. Essas leis que não foram colocadas no Antigo Testamento. Por exemplo, chegaram à conclusão de que você poderia comer um ovo no dia de sábado. Se alimentar, pode sim ou não? Se alimentar, pode sim ou não? Mas se a galinha tivesse colocado o ovo no dia de sábado, não podia. Por quê? O que vocês acham? Porque ela trabalhou no dia de sábado. Então você não podia comer esse ovo que foi colocado no dia de sábado. Vocês estão vendo aqui as minúcias. Se você podia comer uma fruta no dia de sábado? Podia, só que foi proibido, porque muitas vezes você pegava uma fruta no chão e você olhava para cima e aquela fruta no chão estava um pouquinho podre, e você olhava para aquela fruta e tem uma fruta em cima melhor. O que é que vocês irmãos acham que o natural da gente vai fazer? A gente come a fruta que está um pouco podre no chão, ou a gente pega e colhe a que está lá em cima boa? O que é que vocês irmãos acham? Então, para resolver esse problema, os rabinos decidiram: se tiver uma fruta embaixo do pé, você não pode comer. Não coma fruta, a não ser que esteja colhida lá na sua casa, você não come. Os irmãos estão entendendo? E o pão? A gente pode comer pão, não pode fazer pão no dia de sábado. Então você pode fazer na sexta-feira.
Você pode fazer na sexta-feira. Mas e agora? E eu comecei a cozinhar o pão na sexta. E já entrou no sábado e ele ainda não está cozido. Posso comer ele? Sim ou não? Aí foram descendo a regra. Não, se já tiver criado aquela crosta em cima do pão, pode comer. Aí começou a surgir a dúvida. Mas é o seguinte, a crosta deve surgir na parte de cima do pão ou na parte de baixo? Olha, irmãos, desceram minúcias e colocaram tantas regras para guardar o sábado que se tornou uma espécie de um trabalho diferente. Um alfaiate, naquela época, não podia sair com agulha, porque a agulha era o instrumento de seu trabalho. Se ele saísse com agulha, o senhor entendia que ele estava trabalhando com as ferramentas do seu trabalho. Deixaram a minúcias, como hoje alguns grupos sabatistas descem algumas minúcias nessa questão da guarda do sábado, mas acabam deixando algumas outras coisas de lado. Irmãos, planejaram matar Jesus no dia de sábado. O que seus irmãos acham que é mais importante diante de Deus? Não acusar a pessoa de forma errada, não guardar o ódio, o assassinato no coração, ou colher uma espigazinha dessa daí também no dia de sábado. Os irmãos estão entendendo? Mas para o judeu da época, irmãos, teve gente que chegou à conclusão o seguinte: que se tiver um boi se afogando, ou uma vaca se afogando, ou uma ovelha se afogando, ela tinha que torcer para não ser no dia de sábado. Se tivesse um ser humano morrendo afogado, e se passasse um judeu que dizia: eu sou judeu de verdade, um judeu tradicional de verdade, alguns chegaram ao ponto de dizer que era melhor deixar a pessoa se afogar do que fazer aquele trabalho do dia de sábado. Porque surgiu uma crise na mente da pessoa. Olha só, pode salvar alguém no dia de sábado? Pode. Agora a questão é o seguinte: o que ele vai usar para salvar essa pessoa? Se vai usar corda, vai trabalhar. Se vai usar escada, vai ter que trabalhar. Então, algumas pessoas chegaram a essa conclusão. Para resolver isso aí, alguém tem que torcer para não estar morrendo no dia de sábado. É interessante que os legalistas, hoje também nós aplicamos ele, não com as mesmas ferramentas, da mesma forma, mas um aspecto um pouco parecido. Por exemplo, nós temos o ritual de ir para a igreja. E se acontece alguma coisa que a gente tem a necessidade de devemos executar isso, mas nós não vamos ir para a igreja. A gente fica tão preso nessa questão do ritual que às vezes nós deixamos de fazer o que é certo, pensando que está fazendo certo e ir para a igreja, mas deixamos de exercer a misericórdia e achando que isso não funciona a Deus. E às vezes cai no mesmo erro. Mais ou menos como aquela dos sacerdotes, do levita, que passaram de lado da pessoa que foi atingida pelos bandidos, pelos ladrões. Mais ou menos essa situação. Irmãos, vamos lá. Então, eu quero que alguém abra em Deuteronômio, capítulo 5, porque Jesus leva essa interpretação dele nessa passagem do sábado para esse contexto de Deuteronômio, capítulo 5. Os irmãos vão encontrar para mim a determinação da guarda do sábado, porque no versículo 8 de Deuteronômio vai falar sobre a idolatria. Aí você vai descendo aí, acha o contexto do sábado aí, Deuteronômio capítulo 5, que é depois do versículo 9, deve ser o 11. É o 12? Guarda o dia do sábado para o santificar, o separado, esse é um dia sagrado. O que mais? Como ordenou o Senhor teu Deus. Como ordenou o Senhor teu Deus. Pode continuar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Isso. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Isso. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu boi, nem a tua jumenta, nem o teu animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Olha, impressionante isso aí. Eu queria que vocês entendessem o seguinte, que nessa legislação que Moisés está dando por orientação de Deus, nós estamos antecipando um conceito de benefício social. E isso aí está sendo escrito mais ou menos há 3.000 anos atrás.
Mais ou menos há 3.000 anos atrás, nós tivemos guerra na história, e isso é história recente. Na Inglaterra, na época da Revolução Industrial, as mulheres e as crianças, elas eram preferidas nas fábricas porque se pagava um salário menor para a mulher e para as crianças. Mas algumas delas chegavam a trabalhar 18 horas por dia, mulheres e crianças. O nível de vida, a expectativa de vida era 30, 35 anos, porque o ser humano não consegue trabalhar dessa forma, ele não é máquina. A nossa estrutura, nós estamos tão acostumados a dormir, que nós não pensamos que a nossa estrutura foi feita assim. Nós desenvolvemos um trabalho, nós nos agitamos, corremos, mas chega um momento em que o corpo ele pede para nós automaticamente repousar. E quando nós estamos repousando, o nosso organismo ele faz uma limpeza geral, ele faz um check-up, ele vai andando, né? Nós vamos dizer assim, é uma autoanálise que ele faz do nosso organismo, e ele vai pegando radicais livres, vai lançando fora, né? Vai preparando para você expelir aquilo ali. Então uma grande parte de nós se levanta de noite, sente vontade de ir no banheiro, vai lá fazer xixi, e o organismo está programado para fazer uma limpeza. O alto índice de câncer, a ciência já tem descoberto, pesquisas já tem feitas, estão relacionados, irmãos, a isso aqui, que estendeu o nosso dia, e nós temos o nosso dia de 6 da manhã, que o sol começa a brilhar, até lá para meia-noite, 2 horas da manhã, viu? Porque nós conseguimos estender o nosso dia, nós acendemos a luz na nossa casa, fica igual que dia, a gente anda na rua, mas isso que tem feito, essa falta desse processo, acaba fazendo com que não haja a eliminação completa. E aí, depois da era industrial, da era da invenção da eletricidade, nós temos um número absurdo de aumento de câncer aí, matando todo mundo de um lado para o outro. Então, não é apenas esse fator, mas é um dos fatores que tem chegado a essa conclusão. Se nosso estresse, se nossa correria e não dá tempo no nosso organismo se regenerar de forma completa, irmãos, isso tem gerado essas enfermidades. Então, veja que há um contexto social na guarda do sábado também. Em Êxodo está a imitação de Deus, algo mais religioso, está demonstrado lá. Mas em Deuteronômio, Moisés ele explica que há um contexto social por trás disso aqui, porque todo mundo deve trabalhar, e numa sociedade pluralista, numa sociedade que as pessoas vivem em aldeias, quem nunca morou em aldeia não compreende que quando há um dia festivo, a sociedade se reúne, as pessoas andam 3, 4 léguas de cavalo, de jumento, para se reunir naquela festividade, a comunidade se reúne num determinado lugar. É mais ou menos nesse contexto que o sábado foi dado. Então as pessoas estavam lá, mexendo nas suas roças, trabalhando 6 dias por semana, mas o dia de sábado ele deveria parar com essas atividades e deveria se alimentar espiritualmente da palavra de Deus, cultuar junto com outra pessoa, celebrar. O sábado era um dia de alegria, é um dia em que eles deveriam celebrar a sua religião, o amor de Deus, e crescer espiritualmente o máximo que eles pudessem nesse dia, porque no outro dia já começava a semana atarefada. Não é igual hoje, a gente tem trabalhos que é meio turno, não é começando desde o início da manhã até que o sol se punha. Uma jornada de trabalho dessa estressa as pessoas, estava as pessoas. Então Deus deu, e esse foi um símbolo, um sinal dado entre ele e Israel. Está escrito lá em Deuteronômio, pode ler Deuteronômio capítulo 31, não, Êxodo capítulo 31, versículo 16 e 17. Um sinal dado entre Deus e os filhos de Israel, e por trás há esse contexto cultural. Veja bem o que é que está escrito aí em Deuteronômio. Nesse dia não vai trabalhar você, nesse dia não vai trabalhar o seu filho, nesse dia não vai trabalhar o seu servo, porque não adiantava nada o homem trabalhar e colocar os outros para trabalhar. Nesse dia não vai trabalhar o seu servo, nesse dia não vai trabalhar o teu animal. Tem gente que pensa
pensa que os animais têm força ilimitada e colocam, coitado dos animais, para trabalhar eternamente, não tem descanso. Isso é errado também, está escrito aí, olha, você deve dar descanso até para os seus animais. Então, irmãos, até os animais esperavam chegar o dia de sábado, né? Nesse contexto, até os animais a pessoa, um jumento conversando com o outro lá, dizer, que dia é hoje? Sexta-feira. Não, amanhã é o dia da alegria, porque nosso Senhor vai nos deixar de nos usar o boi, né? Mais ou menos uma fábula. Mas os irmãos compreendem que até no dia de sábado eles tinham descanso, Deus cuidando da sua criação, Deus orientando como cuidar da sua criação. A gente fica bagunçando tudo aí. Deuteronômio 31, versículo 16 e 17, como é que diz aí? Isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia ele não trabalhou e descansou. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Olha, esse sábado aí é um mandamento bem proeminente em Israel, porque vocês estão vendo aí que era uma aliança, era um sinal. A aliança entre Deus e Abraão é a circuncisão, e isso perpassa e entra no sistema mosaico. Mas a aliança e o sinal, o símbolo da aliança entre Deus e aquele povo que saiu do Egito era a guarda do sábado. A guarda do sábado era um sinal, você via uma distinção muito grande, irmãos, numa cultura. As pessoas tinham seus dias de descanso, mas Israel tinha o sábado, ele era distinto, né? E um calendário marca muito, irmão. Se você for na Arábia Saudita, que dia você vai descansar? Sábado ou domingo? Na Arábia Saudita, que dia você vai descansar? No sábado ou no domingo? Quem acha que é no sábado, levante as mãos. Quem acha que é no sábado, levante as mãos. 1, 2, quem mais? 3, 4. Quem acha que é no domingo, levante as mãos. Só um. Então tem muita gente que está indeciso, né? Na verdade, você vai descansar na sexta, irmão. O dia de descanso. O dia de descanso dos muçulmanos é na sexta. Você já há um contexto em que ele é diferente do judaísmo, é totalmente diferente do judaísmo. Então o dia de descanso é na sexta-feira. Está entendendo? Faz parte da cultura deles. Isso identifica o povo. Os muçulmanos têm um dia de descanso na sexta-feira. Há algumas razões teológicas para eles por trás disso. É um dia muito importante, uma manifestação de Deus na vida de Maomé, que eles falam e tal. Mais ou menos isso aí. Depois eu trago a informação correta para vocês. Então, primeiro, a gente vai voltar na semana que vem falar um pouco sobre isso, mas só para vocês terem um pouquinho para vocês ficarem pensando na semana que vem, eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Primeiro, eu queria que vocês me definissem o conceito de trabalho. O que é trabalho? A revista dos jovens, está sendo utilizado dos jovens, foi falar sobre o trabalho, eu acho que na segunda lição, terceira lição, e trouxe um conceito que diz assim: toda ação realizada pelo ser humano com o objetivo de se alcançar um algo determinado. Bom, irmão, isso é um conceito do tamanho do universo. O que é trabalho? Toda atividade realizada pelo ser humano para se atingir um objetivo determinado. É um conceito do tamanho do mundo, sim ou não? Porque tudo que você vai fazer, então, está dentro desse conceito. Não é? Está dentro desse conceito. Quem escovou os dentes hoje? É uma atividade? É uma atividade? Qual o objetivo determinado para se escovar os dentes? Higiene. Mais específico. Tem 2. A limpeza, mas tem 2 objetivos específicos. Evitar estragar, que os dentistas falam para você, escova os dentes 3 vezes por dia, ou sempre depois da refeição. Para quê? Para que você tenha uma saúde bucal. Eles falam, ensina isso para as crianças. E para evitar o mau hálito. Quando nós estamos dormindo, a boca vai eliminando enxofre, porque nossa comida, as bactérias na boca, elas ficam trabalhando o tempo todo, e nesse trabalho delas, elas geram esse produto que é o enxofre, e esse enxofre, né, gera o nosso mau hálito. Principalmente nós estamos com esse enxofre com a boca fechada de manhã, porque o negócio precisa fazer a higiene primeiro, igual o José falou. Só uma deixa, as pessoas perguntam assim, do jejum,
possa escovar o dente. Irmão, jejum é jejum, não é falta de dinheiro não. Jesus já disse, né? Quando você levantar de manhã, faz as higiene pessoal e se arrume para que ninguém nem perceba que você está de jejum. Então, se fosse na nossa época, Jesus poderia até aconselhar, dizer assim, você compra um daquele colgato Pax ou aqueles limpadores bucais para dar uma aparência mesmo. Mas ele usa a expressão da época, você unge com óleo. Tem gente que pega um óleo de manhã, aí vai assim, né, irmãos, eu estou de jejum, aí coloca o óleo na testa e diz assim, estou de jejum, porque Jesus diz unge com óleo. Irmão, ungir com óleo naquela época é porque o perfume naquela época, as especiarias eram colocadas dentro de óleo. Jesus está dizendo, se perfume, se arrume, para que ninguém entenda que você está jejuando. Faça isso de forma escondida no oculto, tá? Porque a pretensão de se mostrar que um ato desse, né, ou se orgulhar de um ato desse, acaba tirando o efeito do ato, que é humilhar-se perante Deus. Tá? Os irmãos estão compreendendo? Semana que vem vamos estudando um pouquinho sobre o sábado. Eu vou fazer algumas perguntas sobre vocês, para vocês verificarem o perigo em que Jesus correu e a gente traça definitivamente a nossa postura hoje como cristão diante do sábado. Deus abençoe os irmãos.